Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Bom dia para você que está assistindo a gente no conforto da sua casa. Hoje, no Sindicast, nós vamos falar sobre um tema delicado e complexo e, por isso, escolhemos uma pessoa que tem já mais de 20 anos na área. Nós vamos falar sobre o perigo nas instalações elétricas em condomínios. Para quem não me conhece ainda, se você não me conhece, eu sou Amanda Lobão, sou advogada condominialista há mais de 10 anos, sou sócia proprietária do Lobão Advogados e também fundadora do Sindiflix, que é essa plataforma de educação e capacitação para síndicos mediante uma assinatura mensal de R$19,90. Escolhi a dedo o nosso convidado para falar sobre esse tema, que é o engenheiro eletricista, que ele já começou o dia me corrigindo, não é engenheiro elétrico, é engenheiro eletricista, Hamilton Carpinelli. Hamilton, se apresenta aí para a nossa audiência. Bom dia, pessoal. Como a Amanda disse, eu sou engenheiro eletricista e tem que ser eletricista porque o Conselho Regional identifica os engenheiros eletricistas dessa forma, não elétrico como era antigamente. Como ela disse, tenho mais de 20 anos de experiência, né? Alguns anos aí 26 anos, para ser bem exata. Mais precisamente 26 anos aí na estrada já de engenharia. Sou casado, com um filho. Além de engenheiro, também sou MBA em gestão empresarial. E já trabalhei em diversas empresas, né, fazendo obras, resolvendo problemas sempre na área elétrica e também um pouco nas outras engenharias, né? E depois de alguns anos, de formado, você já não é mais engenheiro eletricista, você é engenheiro e tem que resolver tudo, é verdade. Né? Parece um pouco um advogado que a gente acha que é um pouco de clínica geral, né? O pessoal acha que a gente tem que saber de tudo, mas não. Tem que ser especializado. Exatamente. E ele participa de um grupo de negócios que eu admiro muito, que é o Business Networking International, o BNI. Você é membro do BNI, certo, Hamilton? Sim. Eu fui recomendado a participar desse grupo, né? Em São Paulo são mais de 21 grupos, né? Espalhados no Brasil e no mundo todo. Então o BNI tem ajudado muito nos meus negócios. Hoje eu posso falar que 80% dos meus novos negócios vêm via BNI, né? Temos um grupo chamado BNI Next, né? Cada um tem uma denominação aqui em São Paulo. E neste grupo a gente tem gerado muitos negócios entre os membros, né? Então, para você que está aí, inclusive síndicos profissionais, recomendo bastante a participar, que vai crescer bastante seus negócios. Eu recomendo também porque, além das conexões do networking, o BNI ele te proporciona uma capacitação de nível profissional. Ele tem uma série de estudos que você faz, tem alguns podcasts mesmo de áudio que você vai estudando para se capacitar como empresário. Além das indicações, né? Que é naquele modelo Givers to Gain. Você dá para receber porque a vida é cíclica, então os negócios eles vão ser gerados automaticamente, certo? Exatamente, Amanda. Então, é exatamente o que você falou. Nós temos uma plataforma de ensino, né? Com certeza hoje não estaria aqui se não fosse pelo BNI, não teria chegado até vocês. Ah, que legal. Então, agradeço ao BNI, então, gente, isso não estava nada combinado, tá? Falar do BNI não estava combinado, mas por ser o que é, não poderia passar despercebido. Então, parabéns a todos vocês aí do BNI e obrigado, então, né, por ter gerado mais essa conexão entre a gente, né, Hamilton? Sim, só agradecer e recomendo a todos. Esse gosto, né? Quem quiser saber mais do BNI, depois então eu vou jogar o contato do Hamilton aí no grupo. E vocês podem falar diretamente com o Hamilton e o Hamilton vai indicar vocês para certos grupos do BNI. Exatamente. Podem entrar em contato comigo que eu repasso o contato para o pessoal do BNI, Comitê de Afiliação. Para a diretoria. Chamamos, né? E aí eles entram em contato para direcionar para os grupos. Porque no BNI eles pregam que você não pode ter a mesma
profissão dentro do mesmo grupo, né? Então, Sim. você não tem concorrência dentro do grupo. Exato. Então, se você já tiver, por exemplo, um síndico profissional, ele quiser entrar para o BNI e estiver no meu grupo, que não tem hoje, né? Temos, inclusive, a procura Olha. de um. Eles direcionam para outros grupos que não têm. Então fica aí, você que é síndico profissional, está procurando um grupo para se relacionar profissionalmente, BNI Next pode receber você. Agora, da onde vem essa paixão, então, pela engenharia elétrica? Então, Amanda, eu, desde pequenininho, aquelas brincadeiras de criança, né? Que a gente fazia quando era criança. Queimar o rabo do gato, é isso? Eu não lembro exatamente qual era a brincadeira, mas sempre contava o que você quer ser quando você crescer, né? E eu sempre falava engenheiro, né? Que loucura! Sempre foi, é uma coisa que, assim, sempre teve no meu radar, desde pequeno, né? E teve uma vez que eu era muito arteiro, né? Resolvi cortar um fio com uma tesoura. Tô falando. E aí eu acho que veio uma luz para mim. E indicou, né, essa profissão para mim exatamente para evitar esse tipo de coisa, né? Porque se naquela época as proteções já fossem adequadas, a hora que eu tivesse cortado o fio, ele não ia ficar fazendo o que ele fez naquele momento, né? A proteção teria atuado e tirado a energia daquele ponto, né? Gente, o Hamilton trouxe dados alarmantes sobre os perigos nas instalações elétricas em condomínios. Nas pesquisas dele, ele sinalizou que em 2021 foram registrados 1.585 acidentes de origem elétrica no Brasil, resultando em quase 1.000 mortes. Hamilton, como que você visualiza esses dados? Porque a informação está aí para todo mundo e acredito que a gente sabe de certas coisas que não devem ser feitas e mesmo assim a gente faz como a colocação, né, de várias tomadas na mesma régua. Exatamente. Então, Amanda, eu acho que é um número muito crítico e que tem aumentado. E esse número está subdimensionado porque nem todas as pessoas registram, né? Então, esse é um dado coletado da Bracopel, é um dado oficial, né? E eu acredito que seja bem maior esse número. Esses acidentes se devem muito ao que você está vendo na foto, né? As pessoas não têm o conhecimento que isso pode causar um incêndio, né? Ah, mas a proteção deveria atuar? Sim, deveria, mas e se a proteção não estiver adequada? Né? Então, ela pode realmente acontecer de um caso de incêndio. É um caso muito típico. Hamilton, a gente vê aqui, vamos de ponto a ponto aqui nessa apresentação. O número 1 desses acidentes é fio partido ou sem isolamento. Explica pra gente o que é isso. Então, fio partido ou sem isolamento. O que acontece? Quando a pessoa vai fazer alguma manutenção e acaba fazendo uma conexão de um fio com o outro, gerando um curto-circuito. Mais uma vez, se a proteção não atuar, ele vai ter uns sérios problemas. Fora isso, a sobrecarga. O que acontece com o fio sobrecarregado? Ele vai esquentando, né, até chegar a romper a isolação dele, que é aquela capa plástica antes do que protege o cobre que está ali dentro. Se ele romper a isolação, ele vai juntar com outro cabo e vai gerar novamente um curto-circuito. Entendi. Então, esse é um dos principais riscos. Isso não dá para ver, não é perceptível aos olhos. Não é, porque a elétrica, infelizmente, ela fica escondida. Né? A gente não consegue perceber, a não ser sentir cheiro de queimado, né? Ou desligamento. Né? Isso são sintomas de que realmente tem algum problema de elétrico, ou no seu apartamento, ou no seu condomínio, na sua própria indústria. Né? Então, isso é muito característico. Cheiro e desligamentos de disjuntor. Né? Não é simplesmente, eu vou religar o disjuntor. Às vezes, você religa, ele torna a derrubar. Isso está apontando um curto-circuito. E se você insistir, você pode correr riscos. Entendi. E o segundo número é eletrodomésticos ou eletrônicos. Em que sentido? Queima? Então, a mesma coisa, sobrecarga. Né? Porque às vezes um eletrodoméstico sem manutenção, ele vai sobrecarregando a rede, mais uma vez, se a proteção não atuar, corre o risco de incêndio. Né? Por aqui a gente vê números, né? Não estou inventando nada, são números que estão aqui. Né? E eletrônicos é a mesma coisa, aquele carregador de celular que você botou e deixou na parede e saiu de casa. Aí quando você volta... Agora explica eu sou leiga em elétrica, né? Explica para mim a situação assim. O eletrodoméstico ele vai ficando velho e aí ele sobrecarrega. Ele sobrecarrega porque ele vai puxando mais energia. Exatamente. E aí, à medida que ele puxa mais energia, a rede elétrica que está envolvida no ligamento, desligamento dele, no funcionamento dele, ela é sobrecarregada. Isso. Mas não é no aparelho, é na rede elétrica que também no aparelho. Pode ser também no aparelho. Também Entendi. pode. Um compressor de geladeira, por exemplo, entrar em curto, pode acontecer também. Sim.
O terceiro é extensões, benjamins e tomadas, que é o que você acabou de É mencionar. o que está na foto, É né? o que está na foto. Então, é isso que acontece, né? Porque as pessoas, elas acham que as coisas não têm limite, né? E pendura um monte de coisa numa mesma tomada. Uma tomada comum, ela suporta uma corrente específica. O cabo suporta uma corrente específica, né? E não pode passar daquilo. Mais uma vez, se você não tiver com um projeto bem adequado, né? Ele vai esquentar e gerar aquele problema do primeiro, né? Que são os fios partidos. E né? em se tratando disso da sobrecarga, a gente escuta muito uma dúvida especial dos moradores, e que é quando eu quero colocar um ar-condicionado dentro do meu apartamento, né? O que o síndico precisa fazer? Então, Hamilton, assim, em se tratando de novas instalações, até porque a gente tem prédios antigos que não foram preparados para ter a carga que os aparelhos eletrodomésticos de hoje trazem, né? Então, quando o síndico ele receber do morador essa necessidade de colocação do ar-condicionado, qual o passo a passo que você instrui que seja feito? Esse vai ter até um pouco mais para frente no slide, um pouco mais para frente, então... que eu vou até entrar no detalhe, mas já posso começar a falar um pouco disso agora. Não, vamos deixar para falar então mais tarde. Você continua aí na tela que daqui a pouco ele responde isso. O quarto são as cercas energizadas, as cercas de proteção? Sim, aquelas cercas de proteção dos condomínios, né? Porque ali você tem o cabo nu, né? Exatamente para você espantar possíveis invasores. Isso. Então, por exemplo, se romper um cabo e encostar no outro, vai gerar um curto-circuito. Entendi. Né? Há uma possibilidade, sim. Entendi. Depois vem carregador de celular, manutenção caseira, essa me interessa. Eu lembro daquele do chuveiro elétrico ali, que o povo vai ligando. Outro dia eu vi uma foto que o chuveiro elétrico ele era ligado por uma extensão que ia para o quarto. Exatamente, né? É a manutenção do que a gente fala que é o cara que não está preparado para fazer manutenção. Ele corrige seu problema naquele momento, né? Então você acha que você corrigiu o problema, só que você só jogou para frente o seu problema. Porque assim, é o caso típico de um chuveiro, né? Muitas pessoas reclamam: eu estou tomando banho e o disjuntor do meu chuveiro desliga. Aí eu vou lá e ligo, dali um pouco ele desliga de novo. Isso é um apontamento de que você já está com problema na sua rede elétrica. Ou você trocou seu chuveiro, ou sua fiação é muito antiga e ela não está suportando a carga que o chuveiro tem. Né? Então, você precisa fazer um estudo para entender, muito provavelmente trocar os cabos, trocar o disjuntor de proteção, para você fazer uma adequação da parte elétrica para esse chuveiro. Né? Então, o chuveiro é muito característico. E aí você chama alguém, né? E esse alguém fala: não, olha, simplesmente vamos trocar o disjuntor. Não é só isso, né? Não é só isso. Se você não trocar o cabo e só trocar o disjuntor, aí você está com um risco sério de incêndio, né? Que a gente volta no primeiro assunto. Então, de olho no lance, gente. E uma que me causou muita surpresa, que é bomba d'água. Sim. Eu sei que a bomba d'água, ela, né, precisa da energia para o funcionamento dela. Tanto é que quando a gente fala de economia em condomínio, a gente sempre lembra que a economia, além das luzes e tudo, tem a questão da manutenção das bombas, porque elas também sugam água, sugam energia. Mas seria o curto-circuito da bomba, então? Sim, exatamente. É o mesmo princípio dos outros itens. É um curto-circuito no equipamento por falta, muito provavelmente, de manutenção. Né? A bomba d'água fica escondida dentro do poço, muito provavelmente ninguém olha, né? Um local que ninguém acessa, ninguém faz manutenção. Deveria, né? Tá fazendo. E aí pode causar incêndios também. E tu indicas fazer a manutenção da bomba d'água de quanto em quanto tempo? Olha, se eu fosse um síndico no meu condomínio, eu faria no mínimo uma vez por ano. No mínimo. No mínimo. Preferencialmente a cada 6 meses. Tá, então semestral. Para bomba d'água, manutenção semestral. Outra coisa aqui, para encerrar essa lista dos acidentes, que é fuga de corrente nas máquinas. O que significa fuga de corrente? Fuga de corrente em máquinas é quando você tem algum tipo de má conexão dos polos, né? Vamos colocar assim. Né? Se você tem algum tipo de conexão errada, você vai ter uma fuga de corrente. Aquele ponto vai começar a esquentar e pode gerar um incêndio. Esse é um ponto muito sério, porque se você não faz uma manutenção periódica devido à vibração e entre outros fatores, aquela primeira conexão que você fez há 10 anos atrás, ela pode estar frouxa.
E ali você encontra um ponto que a gente chama de ponto quente. Isso é muito tranquilo de identificar através de uma termografia, que é um equipamento, um termovisor, que você consegue detectar esses pontos quentes e fazer um reaperto. Né? Então, você pode ter ali um ponto de fuga de corrente que venha a causar incêndios. A fuga de corrente, ela leva aos acidentes que você mostrou no próximo slide, Hamilton. Tem alguma conexão? Também. Eu preciso que você passe o slide. Também, tá? Então, aqui eu exemplifiquei aqui com 3 fotos, né? O que pode acontecer nos incêndios, né? Que são graves, né? O primeiro ali no canto direito, acima, é de um apartamento mesmo, né? Esse foi especificamente de um carregador de celular que ficou na tomada. A pessoa saiu de casa e quando voltou encontrou isso, né? Gente. A de baixo é exatamente aquilo que nós falamos, da sobrecarga de um extensor de tomadas, que não é o ideal, né? E o terceiro nem preciso falar, né? Que aí é um problema um pouco mais sério aí, que realmente o painel de entrada de energia ficou nesse estado que você está vendo, né? Então, são casos, sorte que nesse último caso as pessoas estavam no local e conseguiram apagar o incêndio, porque senão ele ia se alastrar. Ia ser muito pior. Lembrando que a gente tem aula no Sidflix que demonstra que tem extintor para apagar cada tipo de incêndio, né? Isso é muito importante. Não dá para usar o tipo equivocado, porque pode gerar ainda mais problema. E, além disso, também temos a aula do nosso corretor de seguros, que fala sobre a cobertura de seguros em casos de incêndio. E, é claro, diante da negligência do morador, né? Diante do não fazer do morador ou de um fazer equivocado, que são essas manutenções caseiras que o Hamilton está falando, a responsabilidade é do morador. Aí a gente vai precisar identificar fato a fato. Mas, além de tudo que o ser humano faz, tem também as descargas atmosféricas, ou seja, tem os agentes naturais, e aí a gente vai entrar no SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O que o síndico precisa saber sobre SPDA, Milton? Bom, vamos lá. O SPDA é um sistema de proteção exatamente contra raios atmosféricos, né? Todo condomínio, existe uma regra, obviamente, né? Regida pela NBR 5419, no qual fala quais são os condomínios que necessitam ter um sistema de SPDA e os que não necessitam. A grande maioria precisa. Tá? A grande maioria, vou dizer aí 95%. A não ser os muitos baixinhos, talvez não precise, mas aí precisa ser averiguado também. Tá? Então, o que precisa ser feito um sistema? Ele é o que conduz o raio para a Terra. Né? Então, vamos supor que, eventualmente, caiu um raio num condomínio e esse tem que ser protegido, porque se ele não for protegido, ele vai causar um estrago grande no condomínio, chegando até um incêndio também. Então, você precisa ter um sistema de SPDA, né, que garanta que este raio toda a energia dele será escoada para a Terra. Né? É um dos itens que o pessoal dos bombeiros, por OVCB, é necessário. Né? Você precisa ter uma inspeção, né? Eu coloco aí, no mínimo, a cada 3 anos, né? Mas eu faria também por ano, porque às vezes você cai um raio e você não percebeu, ele rompeu o caminho que ele deveria fazer até a Terra. E se ele rompeu, a hora que cair, você vai ter problemas com isso. Ou às vezes ele está instalado, mas não está devidamente conectado. Exatamente, de forma errada. Então, você precisa fazer medições, né, nos pontos de aterramento que garantam que esse raio, caso caia no condomínio, seja escoado para a Terra, do jeito que precisa ser feito. E para isso tem que ter a RT do engenheiro, certo? Exatamente. Todo laudo é necessário que um engenheiro faça, né, um laudo mostrando com evidências, né, o que eu falo, né, sempre evidências, porque um laudo simplesmente escrito não vale a pena. Não, tem que ficar muito atento a isso, porque tem muitos profissionais que não são tão profissionais assim, que fazem um laudo de qualquer jeito. Então, o que eu falo? Então, o ideal é que o síndico acompanhe essa empresa e verifique se ele está achando alguma coisa estranha. Porque ele precisa estar com um equipamento chamado termômetro, ele precisa fazer uma averiguação toda na parte estrutural, né? Porque você tem alguns tipos, né, de proteção de SPDA. Você pode ser tanto estrutural como externo à estrutura, né, com fita de alumínio ou fita de cobre, não importa.
né? Nos últimos 3 metros precisa estar com uma proteção para a pessoa que está passando ali, cair um raio bem na hora, não cair sobre ela essa energia. Então, você tem algumas coisas que prevê nessa NBR que você precisa cumprir. Então, o laudo se baseia nisso, se você está cumprindo a exigência que a norma diz. Né? Chama-se laudo de integridade ou é laudo de inspeção? Qual é o nome desse laudo? Olha, o nome não tem um nome específico. Normalmente vem um laudo de conformidade, Tá. né? Para ver se você está dentro do que a NBR prega. Perfeito. Entendeu? Então, você tem que ter bons profissionais para que façam e geram as evidências através de fotos, de medições. Fotos como que as que você colocou no próximo slide, que são as fotos assim. Isso, na verdade, isso a gente vai entrar no próximo assunto, né? Que aí é uma que a gente chama de entrada de energia dos condomínios, né? Isso é muito comum, né? Mas no caso de SPDA, sim, você tem que ter fotos, né? Que demonstrem, por exemplo, uma foto do equipamento. Olha, se ele falou que tem uma resistência ôhmica, né? A gente vai entrar numa área um pouco mais técnica, mas uma resistência ôhmica que a gente fala, que sim, abaixo de 10 ohms, ele tem que provar que aquilo está abaixo de 10 ohms. Como é que ele prova? Tirando uma foto daquele momento, da medição e anexe no relatório, para mostrar a evidência. Né? Por isso que eu falo, como eu já fui auditor, eu sei que é uma coisa um pouco mais chata, mas você precisa ter isso para comprovar realmente que o relatório está sendo bem feito. Porque Detalhado. só escrever, a descida tal está com 5 ohms. Tudo bem, mas como é que você viu? Você mediu isso? Como é que você sabe? E nada melhor do que você ter uma foto como evidência daquela medição. Perfeito. E aí a gente vai começar a falar das entradas de energia de chave-faca. É isso? O nome é esse? Chave-faca. Isso aí é uma chave aí vou chutar aí dos anos 80, mais ou menos. Que ela, na verdade, ela não tem função nenhuma a não ser seccionar, que a gente diz, o circuito. Né? Então, isso é um altíssimo risco para o operador. Por isso que hoje em dia ela não é mais usada. Por quê? Se você for operar essa chave com ela ligada, com o seu circuito ligado, ela vai gerar um arco voltaico, né, quando ela sair do contato, que a gente chama, e esse contato pode vir para cima de você e gerar um sério problema aí para o operador. Né? Queima, porque a elétrica ela queima, além dela dar choque, ela também queima. Né? Então, e quais os principais erros, olhando essa foto, que tu verificas? Então, é a chave-faca, e isso deveria ser substituído por um disjuntor, uma substituição simples. Qual que é a chave-faca? É do lado... Aponta aqui para o pessoal que está em casa. Acho que é a melhor coisa que você faz. Neste ponto aqui, ó. Esta é a chave-faca. Essa é a chave-faca, pessoal. Isso. Tá. Exatamente. Então, isso não deveria, mas está em nenhuma instalação elétrica. Né? Todos os condomínios, se você vê isso no seu condomínio, é uma coisa crítica. E a substituição da chave-faca no sistema atual, qual que é? É um disjuntor. Você vai colocar um disjuntor no local, que aí o disjuntor tem a função, porque você pode desligar e você não vai ter problema de você ter arco. Entendi. Né? E aí, na outra figura, nós vemos ali que são barramentos expostos, né? A parte de cima, essa parte aqui, ó. Tanto essa como essa, ela está energizada. Uhum. Então, alguém que desconheça e abra esse painel, esse quadro elétrico, se ele encostar naquele local, ele vai tomar um choque. Mas e aí, como é que faz? Então, isso deveria ser feita uma proteção que a gente chama contra contato. Não, eu tenho. Gente, nessas horas você chama aquele morador que tá te espinzinhando. Você fala que precisa de uma ajuda dele. Você fala, cara, tem uma coisa que só você pode fazer. Sabe aquele condomínio chato, questionador, que acha pelo em ovo, que sempre acha que você tá fazendo algo errado, que o teu carro novo é porque você tá pegando dinheiro do condomínio? Você chama ele pra mexer aqui na chave-faca e no barramento exposto, é isso? Essa é uma possibilidade. Sim, sim. Se você não vai muito com a cara dele, é uma boa forma de... Barramento é o quê? Explica pra mim. São aquelas duas barras ali que são tem? barras de cobre. Você pode ver aqui do lado... Ainda se usa ou não se usa mais? Não, essa barra de cobre é uma Ainda coisa se atual, usa? sim. Tá. Porque você precisa fazer a distribuição de energia através dessas barras de cobre. Tá. Se você vê o caminho dos cabos, ele entra, passa pela chave-faca e entra nos barramentos, exatamente. Sim. Cada fase em um barramento. Então, ali você é uma entrada que a gente chama de bifásica. Sim. Né? Então, você tem 2 fases e o neutro passando. Então, ele alimenta essas barras que alimentam essas chaves, né? Que chama chaves seccionadoras e que alimentam uma carga. Entendi. Tá? Então, normalmente é assim. Só que assim...
há um risco sério de contato aí. Se a pessoa não é uma pessoa informada, ela vai ter um problema se ela encostar ali em cima, ela vai tomar choque, né? Isso E pode causar morte. pode causar morte. Tá. Por mais que seja baixa tensão, que a gente fala, não é uma média tensão, não passa 13.800, mas há casos de que você precisa tomar um choque dependendo de como você está, se o ambiente está úmido, se está molhado, pode causar morte também. Quando a gente fala de sistema bifásico, o que representa cada fase? É a quantidade de carga que é dimensionada para aquela instalação? Quando nós falamos de sistemas bifásicos, você divide a carga entre duas fases, né? Isso é dimensionado quando você faz lá atrás o dimensionamento do seu empreendimento. do empreendimento como um todo. Você pode ter sistemas monofásicos que são mais residenciais, antigos. Hoje, raramente você tem um sistema monofásico. Sistemas bifásicos são muito comuns para casas e também para condomínios. E sistemas trifásicos também para condomínios grandes. Você tem sistemas trifásicos e para a indústria, né? Basicamente, você usa um sistema trifásico e aí você vai ter uma outra fase, né, que seria um outro barramento nesse local que você está vendo. Certo. E aí, falando do risco de contato para o operador, né? O que precisa colocar para que o operador ele esteja prevenido desses riscos? E a gente pode avançar, inclusive, para o próximo slide para o pessoal. Então, na verdade, quem vai operar isso, ele precisa de um treinamento mínimo para você esteja capacitado e habilitado para você poder operar a elétrica. Tá. Não é simplesmente o síndico achar que ele pode ir lá e fazer porque ele sabe e viu alguém fazer e fazer. Ele precisa estar treinado para isso, para saber os riscos que ele corre, né? Isso é preconizado pela NR10. NR10, que tá. é uma NR voltada para a elétrica, para a proteção do próprio operador. Certo. Tá? E a NBR 5410 trata do quê? A 5210 é para ligações de baixa tensão. Tá? Então é o que a gente vai entrar que entrou no mérito Mas agora. não, a NBR 5410 não se trata do anteparo de proteção para o operador. Aí é a NR10 que mostra isso. Tá, então a 5410, ela cuida de baixa tensão. Isso, de ligações de baixa tensão, que é o caso. Em se tratando de manutenções e instalações desses sistemas de baixa tensão, é isso? Exatamente. E a NR10 é para proteção do operador. O que o operador tem que tomar cuidado, como é que ele tem que se proteger. Porque assim, se você faz uma operação, qualquer tipo de manutenção e esteja energizado, você não desligou, né, a energia, você tem que estar com luva, você tem que estar com macacão próprio, você tem que estar de óculos, tem que estar de bota. Sim. Então, são alguns EPIs que você tem que usar para fazer a operação. Que tem que usar. Exatamente. Se você vai fazer uma operação desligada, você tem que fazer um sistema de bloqueio que nós falamos para você ter certeza que ninguém vai religar na hora que você estiver mexendo. Sim. Isso acontece muito acidente, porque a pessoa é desavisada. Ela vê algum disjuntor desligado, só que não sabe que na outra ponta tem alguém fazendo alguma manutenção. Meu marido sempre dá uns berros quando ele vai mexer em alguma coisa lá em casa, que é para todo mundo desligar, né? Exatamente. Aí desliga o disjuntor. Não ligar mais. Ele desliga o disjuntor e pronto. Então aí já esse anteparo de proteção não é necessário, desde que ninguém ligue. É isso. Na verdade, o anteparo é para você não ter o risco de algum desavisado encostar em algum local energizado, que a gente fala, né? Que é uma pessoa que não conhece, que abriu o painel por um acaso, uma criança, por exemplo, né? E tocar em algum lugar. Então, você precisa ter uma proteção mecânica mesmo. Normalmente, o que o pessoal coloca muito é acrílico, um acrílico de proteção para a pessoa não conseguir chegar nas partes energizadas, algum desavisado. E esse fundo de madeira não recomendado? Eu acho que na foto que a gente viu não tinha o fundo de madeira, né? Não, na verdade, é fundo de madeira, só que ele está pintado. Ah, aqui é madeira. Exatamente. É madeira. Ah, eu achei que fosse o cimento da parede. Atualmente a madeira não é mais usada. Apesar de a NBR não proibir o uso de madeira, porque aí o maior problema é ser inflamável. Sim, a madeira ela tem alto risco. Ela é inflamável, só que numa temperatura muito alta. Então, por isso que eu coloquei, não é obrigatório tirar, você é não recomendado. Mesmo porque muito dessas instalações antigas, o cupim já fez o serviço dele. Entendi. A grande maioria que eu encontro por aí estão, se for fundo de madeira, o cupim já fez o serviço dele e ela está completamente assim, solta, né? E os equipamentos soltos. Se alguém for operar, pode ser que vai operar uma chave como essa e vai sair da mão dele a chave, né? Tá. E aí ele vai ter que correr. E qual que é o material indicado hoje para caixa, então? Metálico. Metálico. Metálico.
né? Metálica. Você usa uma chapa metálica pintada normalmente de laranja, né? E aí você faz o aterramento, que a gente vai entrar no outro problema desse quadro, que você não tem um aterramento aí. A minha é branquinha. Acho mais elegante. Não tem problema, né? Não há problema. A cor é o de menos, mas por convenção, vamos colocar assim, o pessoal usa bastante laranja, a cor laranja para fundo de painel. Entendi. Tá. E aí, além do material do fundo de madeira, a gente tem também os fusíveis, né? Que devem ser de um determinado tipo para poder proteger essa instalação. Sim, se você vê na figura, né? Você vê que você tem chaves fusíveis, né? Só que nesse caso, por exemplo, você tem a base dela indica, só que nada me mostra que os fusíveis de dentro são os indicados. Então, como é que você especifica isso? Pela bitola do cabo, né? Que você pode ver que ali você entra com um cabo um pouco maior e vem reduzindo a bitola desse cabo. A bitola é o diâmetro dela. Quanto maior o diâmetro, maior a capacidade de passar corrente. Quanto menor, menor. Tá. Então, quando eu falo de proteção, né? Você tem que dimensionar esse fusível para que ele proteja o seu cabo, né? Por isso que existem as proteções, exatamente para não acontecer sobrecarga e nem proteger contra curto-circuito. É para isso, basicamente, que existem as proteções, tá? E te avisar que você está tendo um problema naquele local, né? Então, por exemplo, se você vai operar, eu fiquei sem uma fase no meu apartamento, eu estou com, que aqui fala, né, a luz meio acesa, meio apagada, que acontece muito disso. É porque uma fase caiu e só tem uma outra ligada. Isso acontece muito. Aí a pessoa vem e substitui. Só que aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem o fusível indicado para aquele. Ou ele tem um maior ou um muito menor. Se for muito menor, novamente vai derrubar e ele vai abrir esse fusível. Se for muito maior, ele nunca vai abrir, porque o cabo não consegue passar a quantidade de corrente necessária para aquela proteção abrir. E aí, sobrecarga, aquecimento, e aí cai naquele E aí cai no acidente, exatamente. Tá? Mas a gente estava falando desses fusíveis, e lá na frente você colocou fusíveis tipo Diazed, é isso que fala? Isso, aqui a gente já vai entrar nessa uma parte que não é mais a entrada de energia, é a distribuição interna, normalmente, dos condomínios. Tá? Isso aí são fotos reais, tá? Isso aí são coisas que eu tirei recentemente. Dos teus trabalhos. Dos meus trabalhos que eu executei, né? Por exemplo, aquela primeira foto ali da direita, onde tem que ali são os fusíveis Diazed, né? O que acontece com esses fusíveis? Ele é basicamente para curto-circuito. Ele não serve para sobrecarga. Ele só vai te proteger se você encostar o famoso um fio no outro. Tá? Ou o fio... Mas onde ficam esses fusíveis, gente? Que eu não olho esses fusíveis. Então, aquele branquinho que você está vendo, ele é rosqueável. Se você desrosquear ele, aí você tira a parte externa dele e você vai ver que lá dentro tem esse fusível Diazed. Eu entendi, mas eu só vejo aquele dali, ó. Então, eu só vejo os disjuntores. Isso daqui fica onde, isso? Então, este estava dentro do centro de medição de um condomínio. Tá. Que é um local que quase ninguém entra, e se entra uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou quando o leiturista precisa fazer a medição dos medidores aí de cada apartamento. Neste caso bem específico, mostra que a proteção ela está muito antiga, ela não é adequada. Por quê? Ela não é uma proteção que a gente fala bifásica, ela é monofásica. Então, vamos supor que você tenha um problema em uma fase, você vai continuar com uma fase no seu apartamento e a outra vai desligar. Aí você vai reclamar para o condomínio vai lá e vai trocar esse Diazed por um outro. Mas se você tiver, por exemplo, sobrecarga, aí não acontece nada. Ele não tem essa função. Ele não protege. Diferente do disjuntor. Quando você fala não acontece nada, é porque não protege. Não protege, Sim. Exatamente. O cabo vai ficar aquecendo e ele não tem essa função. Ou de seja, proteção. vai acontecer uma coisa grave. Pode ser. Tá. Pode ser, né? Neste caso, nós já fizemos a reforma, nós já trocamos todas essas proteções daqueles fusíveis por disjuntores, que é a proteção hoje atual, né? Que o disjuntor está lá, é um disjuntor bifásico, e se cair uma fase, ele derruba as duas. Né? Aí você sabe que você está tendo um problema, ele não vai ficar com uma fase somente. Porque às vezes você tem uma lâmpada 220, você não é uma lâmpada 127, você vai ficar com aquela luz meio apagada, você tem equipamentos 220. Eu lembro dos chuveiros elétricos, né? Tem gente que na hora que liga o chuveiro elétrico não demora muito tempo, ou quebra a resistência ou cai o disjuntor. Isso é sinal de sobrecarga, certo? Exatamente. E aí o que eu tenho que fazer? Mais uma fase?
Não, na verdade, assim, a grande maioria dos chuveiros já são 220 volts. É difícil você comprar um chuveiro 127 porque você tem que passar um cabo de bitola muito maior, porque a corrente que ele vai puxar em uma fase só é muito maior do que você dividir por duas, né? Não é sempre só dividir por duas, tem uma regra, mas para exemplificar, tá? Então, por isso que o chuveiro é 220 volts, para você dividir a carga entre duas fases. Entendi. Entendeu? E aí o que acontece? Se você está ligando seu chuveiro e queimando ou o disjuntor abrindo, é porque você tem um problema ali. Então você chama um profissional para ele entender qual que é o seu problema e poder resolver. Às vezes é passar um cabo de maior bitola, trocar a proteção, mas isso precisa ser feito um estudo, né? Simplesmente um leigo chegar lá e falar, olha, resolve assim, né? Tá. Que acontece muitas vezes. Tá. E aí, disjuntores tipo NEMA são o quê? São esses pretos. Tá, esses disjuntores, ele é um pouquinho melhor do que esses diazedes. Ele é um pouco menor, só que eles são muito antigos, né? Vou colocar aí... Agora que eu entendi. Então, isso substitui aquilo, não é junto? Não, ou não? São coisas diferentes. Ah, tá. Mas você pode ter com esses disjuntores NEMA também, porque eu já vi muitos condomínios que são protegidos com esses disjuntores antigos. Tá. Esses disjuntores antigos, se você for testar ele acaba caindo naquele problema que só vai atuar por curto-circuito. Ele não vai acabar atuando por sobrecarga. Porque ele é um disjuntor muito antigo, ele já perdeu a propriedade dele. Você pode ver que ele está totalmente desgastado nessa foto, né? É um disjuntor muito antigo, sei lá, dos anos 90. Eu não estou vendo tipo. esse desgaste, não. Mostra para mim, porque para mim não é claro isso. Então, você está vendo que aqui ele está totalmente corroído, né? Ele está com sinais de umidade. Ele é um quadro que não está fechado, é um quadro aberto. Ah, tá um quadro aberto, ok. Você pode ver que... Olha... Fala no microfone ali, o Hamilton. Pode mover aqui, ó. Pode mover, para mostrar... Isso. Aqui você aqui pode eu ver, identificar, você consegue identificar que os contatos dele já estão bem oxidados. Sim. Tá? Corroídos, né? Corroídos, né? Que a gente chama oxidados, né? Então, esse disjuntor, ele é um disjuntor antigo, padrão antigo. Né? Hoje você tem esses disjuntores novos, sim, né? Que vão fazer a proteção muito melhor. melhor. E a umidade que você estava falando, você está vendo onde? Assim, é ao redor? Olha os barramentos de ligação. Ele já está um pouco... Tá vendo? Que ele começa a corroer. Né? Isso é questão de umidade também. Entendi. Né? O quadro elétrico não é feito para ficar aberto desse jeito. Mesmo porque aqui você também tem um problema de risco de contato aqui no meio. Porque esses barramentos estão energizados. Sim. Se você, algum desconhecido, for operar e resvalar a mão aqui, ele vai tomar um choque. É inacreditável que as pessoas mantenham um quadro desse aberto, de verdade. Acontece muito, tá? É. Sim. E o caso típico do provisório definitivo? Então, esse é aquilo que eu falei de você trocar um fusível, por exemplo, uma capacidade maior, que você só tinha aquele fusível. Vamos mostrar para o pessoal a distribuição de energia? Então, se você... Não, tá lá para frente. Aí. Isso, boa. Então, esse é um caso típico, né, que eu também peguei um condomínio, no qual provavelmente o manutentor lá do condomínio ele teve um problema nesses fusíveis e ele não tinha o fusível no momento. E ele colocou 2 barras que não tem função nenhuma aí, é só fazer a continuidade da energia, né? Só que isso não é algo recente. O pessoal comentou que isso aí já está há algum tempo no condomínio. É o provisório que virou definitivo. Exatamente. Isso é a manutenção caseira que dá um jeitinho, e fica. Exatamente. Para você continuar tendo energia, né, tendo alimentação do que você precisa, tendo energia naquele quadro, só que é coisa que fica. Porque a pessoa que fez, deixou para lá. Então a gente está falando disso daqui. Exatamente. Ele colocou essas 2 barras aqui. Sim. No lugar... do que deveria ser esse fusível. Do que deveria ser. Exatamente. Tá, entendi. E isso já estava por muito tempo lá. Né? Então, quando eu vou no condomínio, né, eu gero um laudo elétrico, né, e eu aponto todas essas deficiências. Né? E isso é um risco altíssimo, porque assim, não está com proteção nenhuma. Né? Se tiver qualquer problema de curto-circuito, nesse caso nem o curto-circuito ele vai atender. Entendi. O cabo vai pegar fogo e ele vai ter um problema sério. O risco é alto. Altíssimo. Não, eu tenho esses problemas também de provisório definitivo, que tem uma galera que gosta de usar jurídico de administradora.
Aí fica assim, não, doutor, a gente está levando aqui, né, na maciota, né? A bitola do jurídico da administradora não é igual a minha bitola, gente. Vocês entenderam? A bitola é bitola que fala, não é? O nosso diâmetro, o nosso arcabouço para resolver os problemas de um jurídico próprio é completamente maior que a bitola de um jurídico de administradora. Falando em linguagem de eletricista, esse é o ponto. E aí a gente vai mostrar os disjuntores como eles devem ser, é isso? Isso, exatamente. Então, aqui que eu coloquei. Hoje, as proteções normais, né, não precisa ser exatamente dessa marca, né, eu só peguei para exemplificar, né, um disjuntor monofásico, um bifásico e um trifásico. O investimento para esse tipo de material é irrisório para um condomínio, para o nível de proteção que ele vai ter após a instalação disso, né? Ele vai ficar muito mais protegido, né, contra todos aqueles problemas que nós falamos. Né? Não é um investimento caro, dá para ser feito por qualquer condomínio. É uma questão de conhecimento mesmo. Exatamente, né? É conhecer, é saber que no condomínio ele tem aquele problema. E abaixo eu mostro que assim, os cabos não precisam ficar largados no meio, né? Porque você olha nas instalações, cabo passando para todo quanto é lado, né? Eles têm que ter uma proteção mecânica também, né? Então, coloquei os conduítes, eletroduto, que mostram, e os cabos têm que passar por dentro para você ter uma proteção mecânica também, né? Hoje, infelizmente, até em prédios novos nós temos esse problema, porque o pessoal coloca cabo pendurado na entrega do condomínio. Até prédio novo? Prédio novo. Olha a situação das construções brasileiras, gente. Exatamente, né? Então, o pessoal não toma cuidado com a elétrica. Né? Por exemplo, esse conduíte laranja que a gente está colocando, ele é feito para você fazer por dentro de parede, por exemplo, né? Onde você não tem uma pressão, mas o pessoal costuma usar isso para você fazer cabo enterrado. E não serve para você colocar isso embaixo da terra, por exemplo. Porque ele vai amassar e vai pegar no cabo. Perfeito. Não vai adiantar nada. Perfeito. Né? Então... Aí eu vou aproveitar, vou pedir para o nosso lindão ali colocar um vídeo que eu trouxe para eles de uma ocorrência do editor do meu programa lá da Band, o Fernando. Inclusive, eu vou falar sobre isso na Band, que se trata de misturar a elétrica com a hidráulica. Quer dizer, vamos ver se eu estou certa, né? O Hamilton aqui vai misturar. Por quê? Hamilton, a gente tem, algumas vezes em condomínio, situações que mesclam, né? Vazamentos e a gente descobre pelas instalações elétricas. E a minha grande dúvida é, depois de um vazamento como esse, o que a gente deve fazer? Vou colocar aqui o vídeo para vocês que estão vendo, né? E veja se você conseguiria resolver o após, porque o durante aqui, o condomínio vai reclamar e vai se resolver. Mas e após isso, o que fazer? Então, vou colocar aqui as imagens para vocês. Pode soltar o vídeo, lindão. Olha aqui, o cara acordou, Hamilton, e tá com a água realmente inundando o apartamento dele. Da onde vem esse problema, Hamilton? O que você acha que pode ter acontecido aí? Então, no apartamento provavelmente é ruptura de tubulação, né, que está passando por cima ali da laje dele, né? Deve ter tido um rompimento e aí ele vai invadir pela elétrica porque é onde você faz o furo na laje, para você poder fazer a colocação da sua luminária conforme está visto ali. A água ela sempre vai correr para o lugar mais fácil e o ponto mais próximo. Neste caso aí, provavelmente o ponto mais próximo é essa luminária. Então, assim, e muito em breve vai ter um curto-circuito, a proteção dele vai atuar e ele vai ficar sem energia. E o que protege nessas horas? Se é que dá para proteger esses eletrodutos ou conduítes que a gente estava mostrando, nessas horas eles servem de proteção ou nem tanto, porque a água ela vai realmente entrando de qualquer jeito? Neste caso, não tem muito o que fazer, né? Apesar do conduíte proteger, mas o cabo também é isolado. Se o cabo tiver intacto, né? Ele não vai ter problema de contato com a água, então você não teria problema. Mas ali você vai estar em contato com a lâmpada, com o soquete da lâmpada, né? Se não for LED, então você vai ter alguns problemas de contato. E ali, uma vez que entrou em contato com a água, a gente vai ter aquele problema que caiu na outra figura. Você vai ter problema de corrosão, de oxidação dos contatos. Então, se você não tiver um problema no momento, no futuro, com certeza você vai ter. Então, é recomendável que você troque essa luminária
para você evitar problemas futuros. Ah, então a troca da luminária. Exatamente. Eu vou pedir, então, para a gente ir pro slide de proteções adequadas, porque você mencionou aí a questão do disjuntor, né? Então, eu não sei se nessas horas esses dispositivos de proteção eles se tornam interessantes, porque você falou a troca da lâmpada, né? Além da troca da lâmpada, pela água já ter tocado a fiação, que deve estar, né, passando ali por alguns lugares, existe uma forma de que esses dispositivos de proteção, no momento de alguma ocorrência, eles protejam o empreendimento? Então, a proteção está lá para isso. Tá? Então, ela não tem problema. Ela não vai ser afetada devido à água porque ela está longe. Normalmente, ela fica dentro de um quadro que fica dentro do apartamento. Ela está relativamente longe desse problema. Mas, se a hora que ela detectar um curto, ela vai atuar, tá? Além do disjuntor, o que nós recomendamos, né? Que hoje todos os apartamentos novos deveriam ser entregues. A grande maioria é entregue, mas todos deveriam ter, que são as outras duas proteções, que é o mínimo de proteção que você tem que ter dentro de um apartamento. Que é o quê? Que é um disjuntor que é o IDR. Ele é um pouco diferente do disjuntor comum, porque ele protege contra choque. Basicamente é isso. Tá? Então, muitas construtoras entregam esse disjuntor na entrada e os disjuntores para os restantes dos circuitos, né? Que divide por circuitos, os disjuntores comuns. Então, ele vai proteger você contra choque. Tá? Fica no quadro de distribuição também. No quadro de distribuição do apartamento. Tá. Porém, se você não tiver uma ligação bem feita, esse é um tipo de disjuntor que vai ficar atuando direto. E aí, mais uma vez, a pessoa que não conhece fala assim, não, vamos tirar ele do circuito e colocar um disjuntor comum. Então, você tirou a sua proteção contra choque. Tá? Isso hoje é norma. Você tem que ter uma ideia é obrigatório. de proteção. Exatamente. Tá. E o de baixo, que é um DPS. Tá? O DPS ele protege o seu circuito contra surtos de energia. A gente já vai entrar no mérito de concessionária. Eu só conheço surto de condômino. E de síndico também. Tem uns síndicos que às vezes surtam, é verdade. Agora fala do surto de energia. Então, sabe quando você tem aqueles dias de chuva, que você está no seu apartamento e a energia cai e volta um monte de vezes na sequência? Isso acontece muitas vezes. Eu moro em apartamentos e acontece isso somente em dias de chuva forte. Que é o quê? Isso é normal? Não é que é normal. A concessionária tem uns sistemas que a gente chama de religamento automático, que é o quê? Vamos supor que um galho caiu na fiação externa. E aí gerou um curto momentâneo e o cabo já não está mais lá. Ela tem equipamentos que têm a função de fazer o religamento automático na energia. Entendi. Né, por algumas vezes. E aí o que acontece? Ele vai ficar ligando e desligando. E aí você vê a sua energia vai e volta, vai e volta. Neste momento é o local ideal para você ter queima de equipamentos. Porque quando ele fica ligando e desligando, ele vai empurrar um monte de sujeira para a linha. Entendi. E esse equipamento que chama de DPS é exatamente feito para proteger a sua instalação contra essas sujeiras, vamos colocar assim, que a concessionária vai empurrar para suas ligações e evitar a queima dos seus equipamentos. Né? Um trabalho que eu faço também é um laudo de ressarcimento, que a gente chama. Se você tiver um problema de queima no seu apartamento, no seu condomínio, queimou minhas bombas d'água, queimou meu elevador, né? Por causa disso, eu faço um laudo e você tem o direito a pedir ressarcimento junto à concessionária. Entendi. Tá? Tem a ver com não sei se o nome seria tensão, mas assim, a qualidade da energia que vem da concessionária, eles têm um pico. Sim. E esse pico às vezes queima. Esse pico é um surto? Não. São coisas distintas. Sim, também. Sim, essa sujeira, ela proporciona um pico de energia que queima, porque chega com tudo. Você está com um celular na tomada e o celular não está ali para receber aquele pico. Quando ele recebe, ele queima. O celular talvez não queime, mas pode queimar a TV, o carregador. Tá. A TV, o seu micro-ondas, sua máquina de lavar. O que está ligado diretamente. O que está ligado diretamente, sim. Bom saber. Sim. O celular é muito difícil porque tem um carregador que
que vamos transforma a energia Eu tenho um alternada, prédio né? que acontece muito isso. Então. Dos picos, e aí é um prédio comercial, e os condôminos reclamam muito. E, assim, a devolutiva que eu tenho recebido por parte do supervisor de manutenção desse condomínio é que é a qualidade da energia. Já existe o transformador, mas mesmo assim a energia, né, ela vem dessa forma e que não tem o que fazer. Então, talvez tenha. Porque eu acredito que tem DPS lá, sabe? Então, na não verdade, me parece ser o tipo de empreendimento que não teria. sim, muito provavelmente vai ter. Se é um condomínio novo, muito provavelmente ele tenha, né? 2014. É muito parecido com o Eu meu. fazendo a consulta gratuita. Mas é bom que eles se identificam. Você que está em casa, que está com problema dessa qualidade. O meu condomínio é de 2008 e não tem DPS na entrada. Entendi. Tá? Vou verificar. Então, é uma coisa que protege, mas tem um outro equipamento, né, no que eu trabalho também, que são alguns filtros capacitivos, vamos colocar assim, que ele tem a função também de tirar todos esses surtos e jogar para a terra. Né? E como efeito indireto, já fazer uma propaganda aqui, ele também economiza energia. Tá? Então, a gente tem instalado bastante em condomínios e onde nós instalamos, o pessoal tem ficado bastante contente com o resultado. Eu te pergunto, para que serve o transformador? O transformador não seria para fazer essa limpeza? O transformador que está na rua? Olha, sim. Porque tem gente que em empreendimento comercial, um restaurante, coloca até um transformador próprio para proteger ainda mais. Ou eu estou errada? Não, você está certa. Eu estou sempre certa. É impressionante. O transformador ele deveria tirar um pouco dessa sujeira. Deveria sim, porque ele é isolado. Né? Quando a gente fala de transformador, você está falando de um primário e um secundário. A gente vai entrar um pouco mais na área técnica. E eles são isolados em uma da outra, né? Por indução. Então, assim, o que está no primário não deveria passar no secundário. Não deveria, mas não passa, deveria. né? Entendi. Então, por exemplo, se você tem algum empreendimento que você tem um transformador interno, que a gente chama de autotrafo, é exatamente isso, para ele isolar essas sujeiras que está entrando para dentro. Mas não é sempre que isso resolve. E tem muita gente que não tem o secundário, né? Ele vai direto para casa. Sim, e a aí, grande maioria dos condomínios. E aí entra o laudo, né? Para dimensionar o que houve e para pedir o ressarcimento. Exatamente. Tá. Né? Agora, como saber se a entrada de energia está sobrecarregada? Então, nós temos um trabalho que é exatamente como a gente falou, você citou, né, o problema do ar-condicionado, né? Olha, meus condôminos estão pedindo para fazer instalação de ar-condicionado nas unidades. Como é que eu sei se eu tenho capacidade para fazer o atendimento de todas as unidades? Esse é um dos trabalhos que eu faço, que é assim, você vê ali no canto, você tem medidores de energia, né? E eu vejo qual é a capacidade, né, a potência que é disponibilizada para esse condomínio através desses cabos de entrada que chegam. Então, esses cabos de entrada, eles têm uma bitola, nessa bitola passa uma corrente, pela corrente e atenção, eu consigo chegar na potência. Então, vamos supor, neste caso específico desse condomínio, ele tem 130 kVA de potência. Quando a gente está falando em kVA, é potência aparente, não é potência em watts, tá? É um conceito um pouco técnico, mas é em kVA que nós medimos, tá? Então, nesse caso, eu consigo concluir que ele está utilizando real desses 130, 55 mais ou menos. Então, ele teria, arredondando, para não ficar ficando uns 80. Uns 80. Sou boa de conta. kVA disponível para fazer projetos de elétrica, como, por exemplo, instalação de ar-condicionado. Hoje, uma tendência muito grande nos condomínios é carro elétrico. Sim. Se você, condomínio, você não teve esse problema, não chegou ainda para você, no futuro vai chegar muito em breve. Exato. Porque a tendência de carro elétrico é muito grande no mundo todo. E no Brasil não vai ser diferente. Então, a grande maioria dos condomínios não tem nem ao menos uma tomada nas garagens. Então, você vai ter que fazer toda uma infraestrutura, entender, né, se você tem qual é a potência que você pode disponibilizar para esse projeto. Neste caso, nesse condomínio, são 3 níveis de subsolo. A gente disponibilizou nos quadros inicialmente, nos quadros de distribuição de cada um dos andares, 30 kVA, né? Então, ele poderia atender, sei lá, de repente, 5 carros no primeiro momento, né? Hoje, os sistemas inteligentes, eles conseguem diminuir a carga ou aumentar, dependendo da demanda. Então, a gente conseguiu disponibilizar. Para ar-condicionado, a mesma coisa. Eu vou saber, eu tenho, por exemplo, 80 kVA para colocar em ar-condicionado. Eu vou dividir isso pelo número de apartamentos e dimensionar. Olha, cada apartamento pode ter um ar-condicionado de, no máximo,
22 mil BTUs. Né? Porque eu consigo dimensionar o quanto vai ser classificado e quanto que tem disponível para ele. Perfeito. E como saber os riscos não aparentes nas instalações? Então, esse é um outro trabalho que nós fazemos, que é o que eu falei lá no começo, que é a termografia. Né? Então, essa é uma foto que eu mesmo tirei. Onde está vermelho está mais quente. Exatamente. Então, ali você tem um degradê no canto direito, você vê que tem um degradê aqui, né? Ali, tá. De temperatura. Então, você pode ver que o fundo, né, tá em 20, quase 25 graus e a maior temperatura dessa foto está em 71,3. Muito interessante. Né? Então, e com isso, você consegue verificar a grande maioria dos seus problemas e o que vai dar problema. Então, você já consegue antecipar os seus problemas, você não ter problema de sobrecarga, de incêndio, etc., com um simples equipamento. Então, eu sei que neste ponto, onde está com essa temperatura alta, é algum problema. Ou é dimensionamento, mau contato. Então, a gente precisa fazer um estudo para entender e fazer as correções necessárias. Então, eu até cito aqui que acima de 38 graus, você já deve se observar o problema. Tá? Acima de 53 graus, já é uma situação crítica. Então, você pode ver que, nesse caso, a gente tem temperaturas que chegam a 70 graus. Então, está bem crítico. Então, você deve atuar com rapidez. Né? Quando você gera um laudo de termografia, você aponta as criticidades de cada ponto quente. Né? Então, e você aí tem a uma gente escala. vai entrar, então, na questão dos laudos elétricos, né? Exatamente. Que apontam essas criticidades e o que é melhor... O que é mais urgente de ser feito, né? Porque o condomínio, normalmente, ele não vai ter tanto dinheiro disponível para fazer tudo de uma vez. Né? Às vezes, porque assim, às vezes sai barato, às vezes sai caro, depende do volume de problemas. Né? Por exemplo, se você tiver que trocar cabo, é um problema grande. Certo. Se você tiver que fazer um reaperto, é um problema de custo barato. Então, vai depender muito disso. Então, com esse laudo elétrico que eu faço, a gente consegue mostrar para o condomínio qual é a criticidade de cada um dos problemas que ele tem e onde ele deve atuar com urgência. Porque, por exemplo, de acordo com essa foto anterior, isso é um nível urgente de atuação. Você não pode deixar isso para depois. Eu não sabia nem que isso existia, Milton, que dava para fazer isso. Que bacana. Uma fotografia termo o quê? Como é que chama? Termográfica. Que legal. Sim. Muito interessante. Né? Então, com isso, você consegue eliminar muitos dos seus problemas que vão acontecer muito em breve, dependendo da temperatura que está. Sim. Eu já cheguei a medir temperaturas de 120 graus. Nossa! Não pegou fogo ainda? Então, que loucura. Só Deus sabe como não pegou fogo ainda. Né? É a mão de Deus, o anjo da guarda. Exatamente. Que tá ali. E aquilo, né? Na verdade, não foi nem em condomínio, foi num galpão que foi crescendo, botando carga, e ninguém se preocupou com a parte elétrica. Sim. Alguém foi perceber que passou na frente do painel e sentiu que o painel estava quente. E falou, opa, acho que aqui tem um problema. Aí me chamaram, quando eu fui ver, estava 120 graus dentro do painel. Então, assim, é risco iminentíssimo de pegar fogo. Então, como é que você pode ajudar os condomínios? Como é que a Plano A e a Fonsecas podem ajudar os condomínios? Então, exatamente. Dependendo da sua demanda, um laudo técnico é o mais importante. Que eu consigo mostrar para o condomínio quais são os problemas que ele tem voltados para a elétrica. Né? Quando eu digo elétrica, mas eu tenho um grupo multidisciplinar que a gente consegue atender da parte civil, da parte de gás, de acessibilidade e de vários outros temas, que não é o caso aqui. Vou focar bastante na parte elétrica. Então, eu rodo o condomínio com o manutentor, ou com o síndico, ou com o zelador, né? E a gente vai vendo toda a parte elétrica, desde a entrada de energia até a distribuição, né? Gerador, caso ele tenha, muitos condomínios têm gerador, item a item, e aí eu vou fotografando e gerando as evidências para gerar o relatório. E dentro dos relatórios eu também coloco a criticidade, se é baixa, média ou alta criticidade. E aí o condomínio consegue se programar para fazer essas manutenções, se necessário, né? Aí ela vai para a Assembleia e com esse laudo ela tem muito mais força, o síndico tem muito mais força para apresentar esse laudo para os condôminos e falar, olha, a situação do nosso condomínio é assim, o engenheiro veio aqui e mostrou a nossa realidade. A gente vai deixar do jeito que está, a gente vai assumir esse risco, porque infelizmente sobra tudo para o síndico. Né? Ele que vai responder depois. Pois né? é. Tanto que nesse condomínio que eu fui, o síndico falou, olha, independente de ser aprovado ou não, eu vou fazer, porque eu não quero me comprometer, porque eu sei que vai sobrar para mim depois.
Só que, pelo menos nessa reunião, nessa assembleia, ele conseguiu explicar e o pessoal aprovou, porque viu os problemas que eles tinham. Falou, olha, ninguém quer problema, então vamos evitá-los, né? Então, você que está enfrentando aí as assembleias e precisa de argumentos para fazer, né, as adequações elétricas, gente, com certeza os laudos e a argumentação que um estudioso como um engenheiro eletricista, como o Hamilton, vai te trazer é importante para que você possa argumentar na assembleia em prol daquela adequação, certo? Eu vou listar aqui para vocês como que o Hamilton pode ajudar vocês. Ele faz dimensionamento da infraestrutura elétrica, atualização do projeto e instalações elétricas, adequação elétrica, laudo para ressarcimento com a concessionária e a seguradora. Para você usar depois no processo o elevador que foi danificado, né, por causa dessa qualidade da energia, do pico, como a gente estava falando, é muito bom até para os advogados. A peritagem elétrica e a reforma de áreas comuns. Então, você que está pegando um condomínio agora, que acha que esse condomínio estava abandonado, antes de fazer uma hierarquia sobre o que é mais urgente, mais do que necessário você ouvir de um engenheiro eletricista, né, que vai estar ali vinculado com as necessidades até de AVCB, de proteção contra incêndio, qual é a real necessidade e urgência para colocar os teus condomínios em situação de segurança, certo? Hamilton, é isso, né? Exatamente, Amanda. Exatamente isso, né? A gente faz um trabalho de conscientização, principalmente com os síndicos, né? Porque, às vezes, o síndico... Na verdade, nem às vezes. Eu acredito que na grande maioria. Eles não conhecem desse assunto. É um assunto muito específico. Sim. Né? Então, a pessoa nem sabe que tem os problemas que ela tem. Sim. Então, a gente está lá para abrir o olho. Né? Exatamente para mostrar. Falar, olha, aqui você tem um problema que pode virar um problema sério. E você vai ser responsabilizado por isso, né? E como as pessoas, então, podem falar com a Plano A e a Fonsecas? Bom, Amanda, vou deixar meus contatos aqui, né? Eu tenho LinkedIn, eu tenho Instagram, né? Sempre tudo no meu nome, Hamilton Carpinelli, né? Como eu disse lá no começo, não tenho muito cara de Carpinelli, né? Mas culpa do meu pai, né? Através do e-mail também, hamilton@planoainstalações.com.br e através do meu celular também, né? DDD 11 98122 9079. Pessoal, pode entrar em contato, vou responder assim que puder, né? Eu não costumo demorar para responder as mensagens, né? Porque eu sei que o pessoal, quando tem um problema, eles querem resolver logo, principalmente nessa parte elétrica, né? Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento necessário, pode contar comigo. E é isso então, pessoal. Como a gente costuma falar aqui no Sindiflix, seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais.